Bora, galerinha! E aí, tudo bonzinho com vocês? Tudo na paz, no amor e no carinho? Segunda questão do nosso Física Básica com Rafa Vieira. Vem-se embora, hein? Se liga no problema. O problema diz o seguinte, já sabe, teve dúvida assistindo a mini aula, como você está agora. Sentiu que precisa de um aprofundamento no conteúdo? Assiste a mini aula com o conteúdo, beleza? Vamos junto, hein? Junto não, together. Vamos embora que o Nectar não pode parar. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas. Olha o que ele disse, hein? Normalmente é realizada a 60 km por hora, tem duração de 3 horas. Entre suas respectivas rodoviárias, um estudante fez esta viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido às obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Olha a informação muito importante que ele coloca aqui, ó. Ele diz que o ônibus ficou parado por 30 minutos após 2 horas. Depois disto, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas devido ao engarrafamento na estrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, o estudante demorou mais 2 horas. Aí ele vai e pergunta, ele demorou mais 2 horas. Aí ele faz a seguinte pergunta: qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante? Gente, vê só, se liga, vê. A gente precisa saber, ele disse que a viagem é de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Então, o que a gente precisa saber aí na questão? A gente precisa saber com certeza na questão o seguinte: quanto tempo ele leva normalmente? Aqui está Juiz de Fora e aqui está o RJ. Quanto tempo ele leva normalmente, né? Ele disse aí que normalmente esse carinha disse que ele gasta 3 horas a uma velocidade média de 60 km por hora, concorda? Então, normalmente ele vai a uma velocidade média de 60 km por hora e gasta um intervalo de tempo de simplesmente 3 horas. Beleza. Sendo assim, essa é a segunda questão, eu tenho como descobrir a distância, sim ou não? Cara, se isso daqui é uma média, a média é como se tivesse sido constante. Se a média é como se tivesse sido constante, a gente já sabe que a gente pode fazer sempre por uma regra de 3. Beleza? Tamo junto, na paz, no amor e no carinho. Vem-se embora comigo, menino. Let's go. Vem cá. Então, vê só. E, primeira coisa, 60 km por hora são 60 km a cada 1 hora. Sim ou não? São 60 km a cada 1 hora. Logo, qual vai ser a distância depois que se passarem 3 horas? Você vai fazer los menitos por los extremitos. A gente tem que a distância entre as duas cidades é nada mais, nada menos do que 180 km. Só que veja, nesse dia ele passou por um engarrafamento e eles gastaram 2 horas devido à obra na pista, depois mais 30 minutos parado e mais 2 horas para chegar. É claro que a velocidade média foi alterada. Mas, Rafa, a velocidade média foi alterada para quanto? Isso aqui seria a parte 1 do problema. Como é que fica a parte 2? A parte 2 do problema fica assim: quanto foi o tempo total da viagem?
quanto é que foi o tempo total? O tempo total foi 2 horas no engarrafamento, mais 30 minutos parado, mais 2 horas. 2 horas devido à pista, mais 30 minutos parado, mais 2 horas devido ao engarrafamento. 30 minutos é 0,5 horas, o que vai dar para a gente um tempo total de 4,5 horas. Como é que a gente monta a regra de 3, pessoal? Vê só, se liga, a velocidade média é o quanto ele passou por hora. Então foram, 180 quilômetros em 4,5 horas. Quantos quilômetros X ele vai andar a cada 1 hora? Esse cara aqui, preste atenção, isso aqui, ó, o quanto ele anda por hora é a sua velocidade média. O que é que você vai fazer aí, cara? Você vai fazer los menitos por los extremitos. Quando você fizer meio pelos extremos, isso vai dar simplesmente 4,5x é igual a 180. X vai dar 40 quilômetros. Isso quer dizer que nesse dia ele fez o trajeto a uma velocidade média. Nesse dia específico, ele fez o trajeto a uma velocidade média de 60 km por hora. Ele fez o trajeto a uma velocidade média de 60 km por hora, o que dá pra gente, de 40 km por hora, desculpa, o que dá pra gente como resposta, letra D, de dentro do coração. Ei, não se esquece, vamos junto, hein? Junto não, Rafinha. Together. Valeu, galera!